A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar esta semana a lição de número 6. O filho é igual com o pai. Nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares. Lembrando aos irmãos que é um resumo breve da lição do próximo domingo aí, para auxiliar no preparo da sua aula. Não percam a aula. Vão à igreja, vão estudar a palavra no próximo domingo, meus queridos. Está a revista, ela vem destacando Jesus é igual, ou o filho é igual com o pai. Nós já estudamos aí a encarnação do verbo, Deus é triuno, a divindade de Jesus, que Jesus é Deus, que foi o título, e hoje nós estamos estudando o filho é igual com o pai. Nós estamos fazendo aí a nossa defesa da fé. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse nome, título de Jesus, que o mostra aí como sendo igual ao pai. Falaremos também um pouquinho sobre as heresias que se apresentam, uma roupagem nova, que já vem desde os tempos bíblicos aí afrontando, indo contra as doutrinas bíblicas. Tá bem, meus queridos? Nós vamos começar a ideia, a ideias que os judeus tinham aí nos tempos bíblicos de filho, a ideia de filho. O comentarista vai colocar aqui o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Então, o que eles pensavam? Eles pensavam que o ser filho tinha a mesma essência do pai. Herdava a sua natureza. Consequentemente, obviamente, ele vai entender aí que se a pessoa se declarar filho de alguém, ele é da mesma essência. Ele tem igualdade com o pai. E nesse conceito, ninguém poderia se igualar a Deus. E vem Jesus dizendo ser o Filho de Deus. Jesus ele vai dizer que é o Filho do homem em momentos, o Filho do homem no sentido da sua vinda, quando apresenta Jesus como Filho do homem, está falando aí que ele é o Messias prometido do Antigo Testamento. Vai mostrar também aí a encarnação do verbo, que ele se tornou homem para morrer em nosso lugar. A ideia de filho do homem, mas filho de Deus. É a ideia que ele é Deus em essência. Nele habita, como nós vimos em Colossenses, corporalmente toda a plenitude da divindade. Então isso traz revolta aos judeus. Quando Jesus se apresenta como sendo o Filho de Deus, ele está se apresentando como sendo o próprio Deus. Que interessante, no capítulo 5 de João, no versículo 8, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. 5 de João 8. Não, 5 e versículo 16. Como que os judeus receberam isso? Eles vão dizer assim, vamos matar. Ele está se intitulando, auto-intitulando ser o próprio Deus. Olha só, 5 e verso 18 de João. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Isso é logo após Jesus dizer que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, quer dizer, ele está se igualando a Deus. Está chamando Deus de Pai diretamente. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então ele está se igualando ao Pai. E ao se igualar ao Pai, ele está dizendo, eu sou o próprio Deus. E o que acontece? Qual é a reação deles? Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não só quebrantava o sábado, quebravam um dos 10 mandamentos, mas
também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando ele diz que é filho de Deus, ele está dizendo, eu sou igual a Deus. Outro versículo também importante é capítulo 19 de João, mesmo Evangelho de João, capítulo 19, verso 7, que eles também vão procurar matar Jesus, porque responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, antes de pedir para crucificá-lo, nós também temos uma lei, e segundo a nossa lei, os legalistas, e segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então, entendemos aí qual era a visão dos judeus quanto dizer ser filho de Deus. Está se intitulando ser o próprio Deus. Nós aprendemos em aulas anteriores que Jesus é igual a Deus. Jesus, ele diz em João, em alguns momentos, o eu sou, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ele vai dizer lá os 7 eu sou do Evangelho de João, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Então, ele vai usar, logicamente, para dizer ser o próprio Deus. Eu sou desde a eternidade. Então, Jesus, ele em momentos dizia ser o próprio Deus. Ele não escondeu isso aí de ninguém. Jesus, ele é igual a Deus nas obras, na criação. Jesus é o Criador, Deus é o Criador. Em momentos, a Bíblia vai apresentar Deus como Salvador e Jesus como Salvador. Ele é igual. Deus vai receber adoração, tudo aí. Assuntos estudados nas últimas aulas que nós estudamos. Então, Jesus é igual a Deus em essência. Ele é o próprio Deus. Então, Jesus vai se apresentar como tendo glória, e agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse, João 17, Ele não faz uso dos atributos divinos enquanto homem, enquanto Emmanuel, que é Deus conosco, o verbo encarnado, ele não faz uso da sua divindade, porém ele não deixa de ser o próprio Deus. Simplesmente ali ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não faz uso da sua divindade, como está em Filipenses capítulo 2. Então, Jesus se apresenta como Deus. Então, nós vamos ver aqui no significado teológico o que indica o ser filho de Deus. Vai indicar igualdade de natureza, ou seja, da mesma substância, ou seja, a mesma substância é igual. Então, é o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse em João 8,42, eu saí e vim de Deus. Então, quando ele diz que vem do Pai, ou diz que Deus era o seu Pai, ele vai estar se fazendo igual a Deus aí, que é o versículo de João 5,18 que nós lemos. Então o Filho é Deus. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Esta verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia, é a expressão do nosso comentarista. Então, a clareza de informação, a Bíblia, ela apresenta Jesus como homem, pleno homem, como sendo plenamente Deus. Jesus é igual a Deus. Jesus é o próprio Deus. Quando ele se faz igual a Deus, ele está se declarando: eu sou o próprio
Deus. É importante para a nossa informação, filho de Deus, ele é filho de Deus com o Pai. O comentarista faz aí a distinção dele como pessoas, né? Como o Pai, o que está em João no capítulo 1, né? Que ele estava com Deus. Ao mesmo tempo que ele estava com Deus, ele é o próprio Deus. Então, distinção que nós fizemos lá quando nós estudamos a Trindade. E filhos de Deus nós vamos ver também sendo chamados anjos, né? Em Jó, no capítulo 1, verso 6, quando os filhos de Deus se apresentam no céu a Deus, Satanás para acusar Jó, né? Ele também se apresenta entre os filhos de Deus. Nós vamos ver os filhos de Deus sendo apresentados também com Enos, né? Os filhos lá no Gênesis, no capítulo 6, né? Filhos de Deus para nós agora, em nosso momento de filhos de Deus, éramos criaturas. Marcos, capítulo 15, vai dizer: portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, criados de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Com a entrada do pecado, pecamos, nascemos debaixo do pecado, e Jesus veio para morrer em nosso lugar. Ele se faz pecado por nós. Se faz pecado por nós, morre, ressuscita ao terceiro dia, e agora ele dá o poder de nós sermos chamados filhos de Deus. Nós podemos aí ser chamados filhos de Deus, o que está em Romanos, no capítulo 8 e verso 14. De criatura passamos a ser filhos. Após a nossa conversão, a nossa regeneração, nós passamos aí a ser chamados também de filhos de Deus, herdeiros da promessa, co-herdeiros da promessa. Isso é muito bonito, é muito lindo, né? Oh, glória a Deus. Romanos capítulo 8, no verso de número 29, olha só o que vai estar escrito. É isso mesmo. 8, verso 14. Isso, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Somos chamados aí filhos de Deus. Então, filhos criados. Unigênito, único filho de Deus, já se refere a Jesus. A palavra unigênito também é importante aqui destacar. Entendemos aí a filiação, como os judeus entendiam o ser filho, né? A ideia de filho para os judeus, mesma essência, quando igual ao Pai, com os mesmos atributos. Então, se mostrava aí igual ao Pai. E Jesus, quando se declara filho de Deus, ele está dizendo ser o próprio Deus. Tentaram matar, apedrejá-lo, enfim. Essa é a ideia de filho de Deus. Jesus se apresenta como filho de Deus, porque ele é o próprio Deus. Unigênito, eu gostaria de definir essa palavra, né? A palavra no original é monôgenes, e o nosso irmão Claudionor de Andrade, no seu dicionário teológico, define essa palavra, e eu gostaria de ler com os irmãos. Monógenes, do grego, filho único, título que descreve a filiação singular de Jesus Cristo em relação a Deus Pai. Singular, único. Está em João 14 e 18. Vamos ler lá João 1, 14 e também 18. É a definição aí do nosso irmão, capítulo 1, e o verso 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.
a glória do unigênito do Pai. Aqui não é único em sentido de criação, de ser criado, mas único em essência, igual, cheio de graça e de verdade. Olha as virtudes que está. Glória só Deus tem. Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando fala como a glória do unigênito do Pai, está falando do próprio Deus, único em essência, único em igualdade, único em ser plenamente Deus. No versículo 18 vai estar escrito assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, Jesus aí representando Deus, sendo o próprio Deus entre os homens, o Deus encarnado. Ele continua aqui na sua definição de unigênito, ele vai dizer assim: unigênito significa o único de seu tipo, o único igual a Deus, o único com os atributos divinos que nós vimos em aulas anteriores, eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Estes mesmos atributos se encontram em Jesus. Por isso que a palavra unigênito é único do seu tipo. Por conseguinte, ele vai fechar, por conseguinte, ninguém a não ser o Cristo detém semelhante prerrogativa. Então, no sentido de unigênito, a palavra primogênito também é importante, A palavra primogênito também não é no sentido de primeiro a ser criado, mas a primazia de todas as coisas, como ele sendo o primeiro em todas as coisas, no sentido de relacionamento. Nós vamos dizer a palavra primogênito, nós vamos ver, por exemplo, Ismael e Isaac. Quem é tratado como primogênito era Ismael, mas o tratamento de primogênito foi aí a Isaac. A Isaac. Se nós formos ver também Esaú, e Jacó, primeiro que vem ali, embora sendo gêmeos, é Esaú. Mas a primogenitura, como é tratado por Deus, é com Jacó. José, nós vamos ver aí alguns exemplos da primogenitura, sendo no sentido de primazia, no sentido, não só simplesmente no sentido de ser criado como primeiro, como mais velho, mas no sentido de relacionamento, no sentido de ser o Criador. Então, não é relacionado a ser criado ou ser o mais velho, no sentido de ter a primazia, ter um relacionamento com Deus. Eu quero aqui ler também a definição com o nosso irmão Claudionor de Andrade. Aqui é primogênito dos mortos. Olha como ele coloca aqui. Primeiro entre os filhos, um dos títulos do Cristo glorificado. O Senhor Jesus é assim designado por dois motivos básicos. Isso, primogênito dos mortos. Por ser a ressurreição e a vida, primeiro a ressurgir. Por ser a causa direta da ressurreição dos santos, quando do arrebatamento da igreja. Como ele ressurgiu dentre os mortos, fez-se primogênito de todos os que ressuscitarem para a vida eterna. Jesus é a causa primária e indispensável de nossa glorificação. Então, no sentido também de primogênito, ele é a causa primária também aí de toda a criação. Repito, não no sentido de ser criado ou de único filho, mas no sentido de primazia e de
aí relacionamento com Deus. Então, nós vamos ver aí o Filho sendo o próprio Deus. Vai aparecer algumas heresias, né, no século II depois de Cristo, que o nosso escritor coloca aqui, do subordinacionismo, né, subordinação, né, receber ordens. Então acreditam aí, essa doutrina foi defendida, o mentor aí foi o Ário, né? E depois aí pós-Niceia, né? Niceno, após o concílio de Niceia, né? Orígenes, melhor dizendo, foi aí o mentor, né, dessa doutrina do subordinacionismo. E está escrito aqui, ó, os monarquistas dinâmicos, os adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Mas Orígenes, né, foi o seu principal mentor. Orígenes tem um vasto, né, escritos de Orígenes. Né, e alguém vai dizer que aqui ele tentou fazer a coisa certa, né, para defender o monoteísmo. Mas faltou aí alguns argumentos. Né, então eles tinham até um propósito que era aí louvável, mas porém erraram aí, porque eles acabam aí indo contra a Trindade, né? Mostrando que Deus, o Jesus, era subordinado ao Pai, recebia a ordem do Pai, por isso ele seria um Deus menor. Olha, foi o seu principal mentor, que é aí Orígenes. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neopatrônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Nas controvérsias em Nicéia, havia os que apoiavam Ário, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a Trindade defendida por ele era subordinacionista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Eles são iguais em essência, né? Porque parece, né, quando se recebe em ordem, somos subordinados a alguém, né, aquele alguém é maior do que nós. Exerce, né, ali algo maior, seja na empresa, seja onde você estiver. Quando você precisa bater continência, aquele é superior. Então, nesse sentido da Trindade, não. Eles trabalhavam em unidade, faziam as mesmas coisas. Então, eles não eram subordinados, não. Eles faziam. Jesus obedeceu a Deus em essência, sim, como homem, para fazer a obra que aqui estava. Em outro momento, nós vamos ver que ele mesmo se deu por nós. Ele mesmo se entregou. Então, os três trabalhavam em harmonia. Em harmonia. Embora, como nós aprendemos em aulas anteriores, sendo distintos em pessoas, mas é o mesmo Deus. As mesmas ideias, a mesma criação. Então, eles não eram subordinados, né? Porque quando se fala de subordinados, aí vai estar mostrando alguém que é menor, né? Alguém que
outro tem uma autoridade superior àquela que ele está exercendo. Porém, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são únicos. Então, nós aprendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais, tanto em obras, não devendo ser aí, não sendo subordinado um ao outro, um obedecendo ao outro, um fazendo o que o outro manda. Não, eles são a obra da criação, a obra do homem, a obra no sentido geral e pleno, são por eles aí harmônicos. Todos pensam a mesma coisa, todos fazem a mesma coisa. Todos único, Ele, no sentido divino, único. Todos no sentido de pessoas. Eles fazem a mesma coisa em essência. Então, o subordinacionismo foi no século II e III uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, aquilo que eu iniciei falando. Iniciaram até com um pensamento que seria bom preservar o monoteísmo, a crença em um único Deus, mas negando aí a divindade absoluta de Jesus, porque ele devia prestar continência a Deus, a subordinação dele a Deus. Deus, Jesus sendo subordinado a Deus e o Espírito Santo subordinado a Jesus Cristo, Então eles consideravam aí Jesus inferior ao Pai. Chegando no tópico 3, nós vamos ver aí as doutrinas ou as religiões que hoje são aí continuidade, ou dão continuidade ao pensamento aí da subordinação, do Filho e do Espírito Santo, ao Pai sendo o maior, que delega as funções. Jesus obedece, manda quem quer, obedece quem tem juízo. Não. Ele vai apresentar aqui tanto os islâmicos, como também os testemunhas de Jeová. Os islâmicos ele vai colocar, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Coloca ali a quem eles acreditam ser o profeta, profeta Maomé, acima de Cristo. Então eles não consideram Jesus como filho de Deus, como sendo o próprio Deus. Não. Eles consideram Jesus como um Messias, o prometido, como um profeta, mas coloca Maomé acima dele. E eu quero ler aqui o lamentamos dizer que até mesmo Satanás, ele coloca aqui, então eles negam que Jesus é o Filho de Deus, e ele vai colocar aqui o que está em Marcos, no capítulo 5 e 7, que os demônios reconheciam Jesus como Deus, como Filho de Deus. Está em Marcos, capítulo 5 e verso 7, eu gostaria de ler. Vamos ler. Olha só o que está escrito. Marcos 5 e verso 7. Olha só o que está escrito. No endemoniado gadareno, reclamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Declara Jesus ser o Filho de Deus. No momento que o endemoniado gadareno aqui, ele pronuncia por este homem, ele está atestando: Jesus é o Filho de Deus. Então até os demônios. Então a expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. Jesus é o próprio Deus. Aí também ele apresenta aqui
É interessante também lembrar que Jesus foi concebido pelo o Espírito Santo, né? Eles colocam aqui que para Jesus ser filho de Deus, né, pois significa uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria, o que é colocado lá no Alcorão. Gostaria de destacar aqui também. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso com base numa péssima interpretação. O Corão, livro dos muçulmanos, né? Pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. E eles vem aí afirmando que nós também ensinamos essa doutrina. Nós não ensinamos, nós ensinamos que Jesus, sim, foi gerado no ventre de Maria para se tornar homem e morrer por nós. Mas ele não foi criado. Ele nasceu como homem, mas ele é desde a eternidade, né? O que foi gerado nele foi pelo Espírito Santo. Foi concebido de uma forma vaginal, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Então o Pai é Deus. Por isso ele tem propriedade para chamar Deus de Pai diante dos judeus. Então, cai por terra aí esse pensamento aí dos muçulmanos. Nós vamos ver também os movimentos dos Testemunhas de Jeová em nossos dias, né? Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Nós aprendemos em aulas anteriores, né, que eles colocam Jesus como um Deus menor, né? E aqui o escritor ele vem definindo isso aí. Confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, que é Jeová. Depois o Deus Poderoso, Jesus, Todo-Poderoso Jeová, Poderoso Jesus. E em seguida vários outros deuses ou deuses menores, né, que inclui aí bons e maus. É o pensamento dos Testemunhas de Jeová. Vamos ler em Gálatas 4:8, né, que deuses falsos, né, se são deuses falsos, não podem ser Deus, porque há um único Deus, né? Então, não pode ser Deus de maneira nenhuma. Então, ele termina com uma pergunta, uma colocação importante aqui, né? Eis uma boa pergunta que incomoda as Testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? É a pergunta que devemos fazer a eles. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se eles responder, se a resposta for positiva, se ele é Deus, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus. Vai colocar em igualdade com Jeová. Então, Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se eles disserem que sim, que é Deus, eles vão estar adorando a Jesus, colocando Jesus como sendo plenamente Jeová, igual a Jeová. Se eles dizer que sim, a resposta, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta deles for negativa, eles estão admitindo que são seguidores de deuses falsos, ou de um Deus falso. Se eles colocar que sim, eles vão reconhecer a divindade de Jesus. Se eles colocar que não, eles vão estar declarando que adora a um Deus falso, porque eles dizem que o único Deus é Jeová, né? Então vamos para a nossa conclusão. A conclusão, eu gostaria de ler aqui, está escrito: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então Jesus é Deus. Quando ele diz que é filho de Deus, ele está dizendo: eu sou da mesma essência que o Pai, da mesma natureza que o Pai.
eu tenho as mesmas características que o Pai. Eu sou o próprio Deus. Por isso que os judeus tentam apredejá-lo, matá-lo, porque eles entendiam que quando o homem diz, ou alguém dizia ser filho de Deus, estava se proclamando, dizendo, afirmando ser o próprio Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para a próxima aula da próxima semana, a lição de número 7, que será as naturezas humanas e divina de Jesus. Meus queridos, Deus abençoe. Até a próxima. Compartilhe, curte. Um abraço. Deus abençoe. Jesus é Deus em sua plenitude.